Oi, oi pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal Vida Teológica e ele pode ser um pouquinho seu também, principalmente se você seguir esse canal, mas também em compartilhar e seguir e comentar. Então, antes da gente começar sobre o assunto de fato de hoje, que vai ser a origem da teologia, eu preciso deixar algumas coisas claras. Então vamos lá. Eu sou um acadêmico de teologia. Eu faço faculdade de teologia pela Uniaselv. Eu também sou um cristão, evangélico e reformado, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o meu propósito, não somente com esse vídeo, mas com os vídeos que eu irei fazer no canal, é de eu aprender mais o conteúdo que eu vou estar estudando, que eu vou estar aprendendo, de eu fixar melhor, mas também para que eu possa alcançar outras pessoas. E, sinceramente, esse conteúdo não vai ser um conteúdo evangelístico. Isso aqui vai ser um conteúdo teológico. Eu vou estar falando de temas da teologia de acordo com o que eu estiver estudando na faculdade. Então, agora, eu estou tendo a matéria de introdução à teologia. E é disso que nós vamos falar, da introdução da teologia. Essa vai ser uma série de pelo menos 9 vídeos. Isso é pelo menos o que está planejado. E o propósito do canal? Alcançar vidas, de revelar a Deus, de revelar Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, como único e verdadeiro Deus, e de mostrar que a fé cristã é coerente e de que a fé cristã é desejável. Existe sentido, existe profundidade, existem argumentos para nós crermos em Jesus Cristo, para nós vivermos para Ele e para nós sabermos que existe um Deus. E esse é o Deus revelado nas Escrituras cristãs, no Antigo e no Novo Testamento. Eu não vou aqui falar sobre temas extremamente específicos por enquanto. Esse aqui vai ser sobre introdução à teologia. Vocês vão aqui aprender o que é a teologia, quais são as funções da teologia, as divisões da teologia e depois a gente vai partir para o conteúdo mais teológico. E terão várias dessas playlists, se Deus quiser e assim permitir. Então, vamos começar com a primeira página dessa apresentação, a origem da teologia. Aqui tem uma imagem com os principais teólogos e alguns dos meus favoritos, como Charles Spurgeon, Bonhoeffer, Bavinck, Calvino, Schaeffer, Warfield. Embaixo tem o Lutero também e alguns outros personagens da história cristã. Mas não vai ser deles que nós vamos falar nesse vídeo. Nesse vídeo nós veremos a relação da humanidade com o sagrado, ou do homem com Deus. Vamos lá. Então, como eu já tinha dito, neste vídeo a gente vai ver a relação de Deus com os homens. Então, para começar, a relação do ser humano com o sagrado não é de agora. Ela data dos mais primordiais tempos do registro escrito da humanidade, em placas de argila, que eram chamadas de escritas cuneiforme. À medida que nós, mesmo nesses tempos antigos, começamos a desenvolver um conhecimento sobre a realidade, também aconteceu na esfera da religião algo que pode ser chamado de maturidade espiritual. Esse processo não aconteceu de uma hora para outra. Demorou milênios para que isso acontecesse, e isso aconteceu através de transformações no pensamento racional e espiritual. Esse conhecimento, inclusive, que nós estamos falando agora, é de uma difícil explicação introdutória, mas vai ser melhor desenvolvido nesse tema. O conceito de teologia, a origem da palavra. Como está escrito, a palavra teologia deriva do latim e do grego, mas principalmente, originalmente, do grego theologos, em que theos significa Deus e logos, estudo. Ou seja, a teologia busca o conhecimento sobre Deus, é o estudo sobre Deus, mas também sobre as questões referentes ao conhecimento da divindade. Ou seja, como esse conhecimento sobre Deus altera a nossa vida e qual o pensamento na perspectiva de Deus sobre
as coisas da nossa vida, sobre todos os aspectos, sobre o mundo, sobre a cultura, sobre a igreja, sobre a relação do homem com Deus, tudo isso a partir de uma perspectiva de fé. É claro, como já foi dito, a relação do divino com o homem. O início da teologia, por incrível que pareça, contrariando o senso comum, ele não aconteceu em berço cristão. Ele ocorreu na Grécia. E a primeira pessoa da história, pelo menos, a ter a palavra teologia, a falar dessa palavra, foi o filósofo grego Platão, no livro dele, A República. Nesse livro, Platão formulou a ideia de que a natureza de Deus pode ser concebida através do pensamento racional, e não apenas do conhecimento literário da filosofia grega. Ou seja, ele rompeu com uma antiga tradição. Conhecimento sobre Deus não é apenas da mitologia, não é essa a única forma que se tem de conhecer a Deus, isso para o pensamento grego, mas nós podemos conhecer ele também através da nossa racionalidade, através do nosso pensamento. Essa abordagem de Platão também lançou as bases para o desenvolvimento da teologia como uma disciplina, como uma matéria e de abordagem reflexiva sobre o divino. E ainda existe mais a ser falado sobre a Grécia. A herança filosófica de Platão. No mesmo livro de Platão, A República, citado acima, o filósofo grego expôs sua ideia sobre como aprendemos as coisas. Para Platão, a sua ideia de como o homem apreende o conhecimento é de que o espírito humano já existia em um plano superior, chamado de mundo das ideias ou mundo das formas, onde o espírito humano tinha contato com todo tipo de forma e de ideia, mas todos em suas versões perfeitas. Mas quando o espírito encarnava no corpo, agora durante a vida, ele teria que passar por situações, por provas, para que gradativamente ele fosse recebendo mais do conhecimento que ele já tinha. Então, para Platão, o homem não aprende as coisas do nada. Ele já tem as verdades dentro de si e durante a sua vida ele vai descobrir essas verdades. Mas existe uma limitação. Não nessa teoria, mas uma limitação na opinião de Platão sobre como acontece o conhecimento. Para Platão, esse conhecimento é imperfeito, já que apenas no mundo das ideias ou das formas que se tem o conhecimento na forma perfeita. Essa formulação de Platão é uma síntese de pensamentos antigos, do pensamento pré-socrático, ou seja, antes do filósofo Sócrates, que inclusive foi o mestre de Platão. No pensamento pré-socrático existia a ideia de ser, do filósofo Parmênides, e a ideia de vir a ser e as suas imperfeições, de Heráclito, e, posteriormente, o próprio pensamento do mestre de Platão, Sócrates, com o seu conceito da essência das coisas. A junção da ideia de ser, de Parmênides, com vir a ser, de Heráclito, com a essência das coisas, de Sócrates, em Platão, fez com que ele formulasse essa ideia do mundo das formas, ou do mundo das ideias. E, como dito, quando o espírito encarnasse, ele não teria mais acesso a esse conhecimento e durante a vida ele teria. Já Aristóteles foi aluno de Platão, assim como Platão foi aluno de Sócrates, Aristóteles foi aluno de Platão. Aristóteles construiu uma longa e profunda obra. Ele contribuiu grandemente até os dias de hoje, inclusive. E áreas como lógica, biologia, física, ótica, astronomia, psicologia, ética e política. Ele é considerado o pai de todas essas áreas do estudo. Então ele teve uma obra extremamente vasta e profunda também nessas áreas do conhecimento.
Através da observação de mundo do próprio Aristóteles e através dos conhecimentos de Heráclito, ele criou o Heráclito que criou aquela famosa frase: você nunca pisa no mesmo rio, porque nem ele é o mesmo e nem você. Então, com a sua própria percepção do mundo e da realidade, e com a ideia de Heráclito sobre a mudança das coisas, sobre o vir a ser das coisas e esse eterno estado de mudança que existe em tudo no universo, Aristóteles chegou à conclusão de que tudo está em movimento. A partir dessa mesma ideia, Aristóteles também creu na causalidade, que significa que um movimento só acontece por causa de outro movimento anterior a ele. Se você levar isso até as últimas consequências, algo em movimento gerado por outra coisa em movimento, que foi gerado por outra coisa em movimento, que também foi gerada por outra coisa em movimento. Inevitavelmente, nós chegaremos ao fim dessa fila, chegaremos ao início da criação do universo. E deve ter algo que originou esses primeiros movimentos. Aristóteles deu a esse causador do primeiro movimento o nome de motor imóvel ou causa primeira. O motor imóvel é um conceito filosófico que ele criou para explicar a origem do universo. Aristóteles cria que esse motor imóvel era um ser perfeito, imóvel, que não foi impulsionado por nada ou ninguém. Porque, como ele mesmo cria, você vai acabar voltando e voltando e voltando, mas vai precisar chegar num momento em que não existiu algo que foi criado, que existiu algo que era eterno, que não teve início. E essa coisa, esse ser que não teve início, deu o início aos primeiros movimentos. Nos livros 8 da Física e 12 da Metafísica, Aristóteles argumenta que deve existir um ser eterno e imutável, responsável por toda a ordem e integridade que existe na realidade. Para a teologia cristã, esse ser é o próprio Deus. Seguindo agora para o próximo tópico, nós temos a patrística. A patrística foi uma síntese platônica. A patrística é o período de transição entre a antiguidade e a Idade Média. O pensamento patrístico era uma junção, era uma síntese entre a teologia cristã dos primeiros séculos e a filosofia platônica. Época essa em que Agostinho de Hipona desponta como o grande pensador dessa era e um dos maiores pensadores da história. O sucesso da patrística se encontra na junção do conceito da reinterpretação do mundo das ideias de Platão como o paraíso celeste da doutrina judaico-cristã, e também na entrada de conceitos cristãos dentro da filosofia neoplatônica. Ou seja, um grande foco, um grande momento do desenvolvimento da doutrina e dos conceitos na patrística é de que os cristãos, padres principalmente, eles reinterpretaram o mundo das ideias de Platão, não como sendo apenas esse mundo das ideias, descolado da fé cristã, mas que esse mundo das ideias é o próprio paraíso celeste. E com isso, ele abriu as portas para que cada vez mais a teologia, ou a doutrina cristã e a filosofia grega parecessem ser mais próximas, mais unidas, crendo que o próprio Deus iluminou a mente, iluminou o conhecimento dos grandes filósofos do passado, se revelando a eles, não de forma perfeita e completa, mas como os homens são inteligentes, porque são imagem e semelhança do próprio Deus, os homens podem sim chegar à verdade. E eles alcançaram essa verdade, só que de forma incompleta. Só que agora, com a Bíblia e agora com a revelação de Cristo, esse conhecimento pode ser aperfeiçoado.
É importante dizer também que a influência de Agostinho foi duradoura durante a história. Ela moldou a maneira como a teologia cristã se desenvolveu nos séculos seguintes. Agostinho foi o grande pensador dos primeiros séculos da Igreja. E a síntese que existe em Agostinho sobre a fé e a razão estabeleceu as bases para a próxima era da teologia, conhecida como escolástica. Agostinho de Hipona reinterpretou o mundo das ideias como paraíso celeste e também aproximou os conceitos da filosofia grega com a doutrina cristã, com a entrada da filosofia neoplatônica. E ele uniu essas duas tradições. Ele uniu a tradição cristã com a tradição grega neoplatônica, de forma que assim foi criada a patrística. Próximo tópico, escolástica. Diferente da patrística, que foi uma junção entre o pensamento cristão com a filosofia de Platão, a escolástica foi uma síntese de um novo pensamento cristão, já influenciado pela patrística, já remoldado pela patrística, mas agora uma síntese não com a filosofia de Platão. Essa foi a discordância, mas uma síntese com o pensamento de Aristóteles. Aristóteles agora foi o filósofo resgatado, assim dizer, pela teologia cristã. E através do pensamento de Aristóteles, com a fé cristã, se desenvolveu uma visão da realidade. E isso é a tradição escolástica. Alguns dos principais pontos de diálogo dos dois pensamentos ocorrem na reinterpretação do pensamento, agora não numa lógica platônica, mas numa lógica aristotélica, como por exemplo, em uma das doutrinas mais famosas de Santo Agostinho, perdão, de Santo Tomás de Aquino, uma das doutrinas mais importantes dele, das 5 vias da existência de Deus. Isso é o pensamento cristão de Tomás de Aquino, mas influenciado, embasado no pensamento aristotélico, aplicando inclusive aquele princípio do motor imóvel, de algo que não foi criado, mas que gerou todos os movimentos iniciais, porque ele não foi causado, ele não teve um início, não teve algo que causou ele. Ele causou os primeiros movimentos, até onde nós estamos agora. Mas voltando, os principais pontos de diálogo da escolástica com o pensamento de Aristóteles é essa interpretação do mundo e, por exemplo, das vias da existência de Deus, mas também aos tópicos de lógica e da virtude também. Então existe uma junção, existe uma aproximação entre o que a Bíblia tem como verdade, do que a Bíblia tem como virtuoso, com o pensamento de Aristóteles. Existem suas aproximações e existem as suas contradições também. E o que Tomás de Aquino buscou fazer foi unir esses dois pensamentos. E nele acontece essa síntese de pensamentos. A teologia cristã foi reinterpretada a partir desse pensamento. E a lógica e a virtude foram grandes tópicos desse diálogo. Como dito aqui, Tomás de Aquino, Aristóteles, teologia e essa síntese que ocorreu. A escolástica, sendo liderada por Tomás de Aquino, promoveu essa união da teologia cristã com a filosofia aristotélica. E agora nós não vamos falar da teologia na era da Reforma, da teologia moderna ou da teologia contemporânea. Não nesse vídeo. Esse vídeo é uma introdução a esse tema. E esses são os principais pontos que nós precisamos falar, que nós precisamos conhecer. O que significa a palavra teologia? É o estudo sobre Deus, sobre as questões referentes a Deus e da relação de Deus com o homem. Mas nós precisamos também saber onde a teologia começou. Diferente do que se pensa, de que foi na própria fé cristã, ela nasceu na filosofia grega, na era clássica da filosofia grega, através de Platão.
Platão, que foi uma grande influência para Santo Agostinho, que foi uma grande influência para todo o pensamento dos próximos séculos, e que formou o pensamento helenístico, por exemplo, esse pensamento grego que tomou a Europa, não apenas de maneira militar, mas também nos pensamentos, também na filosofia, no jeito de ver o mundo. E nós também vimos as primeiras relações que existiram com a teologia, acontecendo lá na patrística, momento do século I ou do século II, final do século I até o século IV, sendo a patrística, esse momento em que Santo Agostinho é o grande pensador e que ele faz essa síntese do pensamento platônico, neoplatônico, com a teologia cristã. E depois da próxima influência na história, da escolástica, agora liderada por Santo Tomás de Aquino, ou apenas Tomás de Aquino, se preferir falar assim, liderada por Tomás de Aquino, e tendo uma síntese com o pensamento aristotélico. E agora nós temos um legado da teologia. Esse legado é de milhares de anos de reflexão e de debate, como é visto aqui na tela. Existem teólogos aqui do século XX, como Martin Lloyd Jones, do século XIX para XX também, o Schaeffer, do século XVI, com Calvino e Lutero, Bonhoeffer, século XIX também, do Spurgeon, século XVIII. Então, nós temos um gigante legado cristão na teologia. Homens que se dedicaram a estudar a Bíblia e a estudar a fé cristã, e a desenvolver esse pensamento, e a revelar que a fé cristã faz sentido, e de que a fé cristã é verdadeira, e de que ela é a nossa forma de ver a realidade, é a nossa forma de ver o mundo. Esse foi o primeiro vídeo da série de Introdução à Teologia do canal Vida Teológica. Eu planejo lançar o próximo vídeo muito em breve e nós vamos continuar abordando os temas introdutórios sobre a teologia. Nós veremos a natureza do universo teológico e a definição do que é teologia, e nós também veremos as divisões e as funções da teologia em vídeos futuros. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que gostam de teologia, com as pessoas que não gostam de teologia, se você gostou do vídeo. Só isso que eu te peço, como uma retribuição por todo o trabalho que foi para desenvolver os slides, o roteiro e a gravação desse vídeo. Desde já, muito obrigado, fiquem na paz de Deus e até a próxima.